A maior polêmica, eu não sei nem se eu vou arriscar até os outros pezinhos aqui. Eu não entendi o porquê desse desenho aqui, né? A facilidade e tal, legal. Esse aqui é da mão esquerda, né? Então, de você colocar no pulso, eu já achei que essa marca aqui já me dava um certo probleminha. Mas, beleza, vamos ver aqui. Eu já tenho uma certa dificuldade de passar aqui no elo aqui. Isso aqui é do fabricante, tá vendo? Esse é um dos paralelos desse que tá aí no mercado e os caras estão ganhando nome, né? Então, enfim. A primeira polêmica nisso daqui, então. Vamos lá, que eu falei que ia falar polêmica. Vamos falar polêmica por último. Bom, tá aqui, ó. Ao tamanho da minha mão, ao que eu entendi, era isso aqui mesmo. Mesma coisa, camada de corino. Aí começa o primeiro teste que eu fiz, ó. Lembra da pegada? Volta lá, assiste o primeiro vídeo, a pegada assim, ou a outra assim direto, né? As 3 pegadas. Se eu for fazer aquela primeira assim, ó, e vá. Se eu for fazer a outra torcendo aqui assim, ó, para fechar, já começa a me atrapalhar. Porque é até esse aqui até tem um certo receio se ele é couro, viu? Mas parece ter um cheirinho, mas não sei não. Então vamos lá. Primeira dificuldade que eu percebi aqui, ó. Eu vou tentar fazer a minha melhor pegada aqui, ó. Então ele sempre sobra, né? Nesses modelos eles sempre sobram. Aí vem o primeiro problema. Você tá confiante direto que você tá no material deles. Ó. Ó como ele já... Mesmo que eu faça a força, ele vai deslizar. Aí, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Aí. Primeiro problema grave. Mas é o desenho desse treco aqui. Então vamos pegar outro, né? Vamos pegar o emborrachado de 10 kg. Não sei, os caras inventam cada coisa. Parece que aderiu, talvez porque esse aqui, ó, escapou, hein? Ó, ó lá, escapou, hein? Aí eu tô jogando pra fazer o treino aqui e vai proteger, né? Porque tá em toda parte. Comum, ó. Vai. Agora se for fazer martelo, ó. Ó, aí. Aí é que é o medo, ó. Dá aderência? Dá. Mas deixa. Talvez se fosse couro legítimo, talvez. Que não dá pra muito malabarismo, né? Já tô com 15 aqui. Se eu fosse fazer um levantamento de terra, assim, sei lá, ó, costa, ao que alegam, como se você estivesse fazendo aquela primeira pegada que eu falei, eu acho que daria na mesma. Mas olha lá, vou fazer comum. Agora se for fazer martelo, ele já quer escorregar. Aí eu já não sei não. Se eu fosse fazer barra, não arriscaria, porque se aqui a gente já viu, mesmo que aquele halter lá que é, aqui tem um pezinho, né? Tem 3, 2, 1 de cada lado, mais a barrinha, tem um pezinho considerável, mas eu já fiquei cabreiro, né? Uma certa vantagem é que a gente não tem que ficar dando muita volta, né? Pra segurar, né? Quando você vai pôr esses straps aí. Eu comprei aquela barra do Schwarzenegger, que é ondulada lá em S, sei lá qual é o nome, pra handlebar, lá fugiu o nome, pra como se você estivesse fazendo igualzinho nesse local que eu tô sentado, que é dessa cadeira que tem essa parte aqui, ó. Você vai esticar aqui, ó, pra você fazer o bíceps isolado.
né? Então, aí coloquei o outro. Sei lá. Enfim. E ele vem com mas ele vem com material como se fosse disso daqui, ó. Dessa parte que é todo um trançadão, uma malhona assim de nylon, e é mais comprido, até você ficar dando volta para prender, ou tipo, se eu for prender enrolando como se fosse direto assim, ó, para segurar, eu acho que eu queria fazer isso, mas num desenho meio espiralado para pegar todos os dedos. Então não sei, né? Às vezes eu caio nessa, que na verdade, por que eu quis fazer isso aí? Com o tempo, com a idade, uma vantagem que eu fui ver disso, se era pra... Vem a polêmica. Na hora que eu estiver lá pendurado, ele me ajudar a ficar mais tempo, que foi o que eu vi até numa propaganda de uma marca aí, o pessoal comentando. Uma inauguração sobre o produto, sei lá. E aí eu senti esse... tá vendo? Esse escorregar aqui. E aí eu falei, pô, vou estar pendurado numa barra, cara. Como eu falei, não vá tentar pular rápido assim, que você vai se machucar. Se o outro, que eu não sei se eu vou adquirir ou não, que é assim, e dá pra prender, já vai lá. Qual que é o problema agora? Qual a polêmica? Como eu disse que a melhor pegada é a nossa, ser humano, você tá aqui assim, realmente segurando, você não tá distribuindo a força. Tô olhando pro meu dog aqui que ele já tá me chamando pra gente descer. Você não tá distribuindo a força somente na sua força aqui, ó, antebraço, a pegada toda. Eu entendi que estruturalmente falando, você tá dando um negócio prendendo no seu pulso. É como se você se pendurasse, ficasse pendurado assim, ó, segurando pelo pulso. Então teu pulso está sendo puxado para fora. Pô, você está abrindo a tua articulação. E aí imagina com a quantidade de carga maior. Eu vi tem 2 ganchos assim, ó. Aí você pendura, então você está se pendurado pelo pulso. Teu pulso aguenta teu corpo? Tá, e se você for de 100 quilos aí, sei lá, seja só de músculo ou não. Eu cheguei a 100 quilos. Agora tô numa dietinha aí, tô com 97 e quero perder mais um monte aí, sei lá, quero um certo objetivo aí, questão de saúde. Então assim, quem não garante que você vai no mínimo abrir o pulso? Eu não quero ser exagerado ao extremo de pensar uma maluquice que o pulso arrepende ou não, mas existe cada acidente feio em academia que eu tenho que entender por que dessa estrutura. Se essa estrutura, a partir do momento que eu estou fazendo essa pegada, que foi o primeiro vídeo que eu falei a parte mais importante, eu estou fazendo só isso, que é esse alívio que esse treco me dá para eu ter uma espessura aqui, diferente desse da luvinha, por exemplo, diferente desse aqui, é aí que tá, eu tinha que ver o que é de borracha, se ele imita isso daqui. E ele me ocorre, que eu falei no outro vídeo, o preenchimento do restante pro resto da mão. Aí eu falaria, ok. Mas talvez eu tentasse sem prender, sabe? Eu prenderia o mínimo possível no pulso. Porque isso aqui tem que estar na sua mão. A força tem que estar na sua mão. Se eu vou me cansar mais porque eu estou fazendo isso, estou gastando esses músculos todos aqui, só por causa do exercício, eu não entendi o quanto realmente que isso aqui me propicia, só porque eu tenho um certo alívio, assim, um certo objeto em cima, embaixo da minha mão, assim, em cima da barra ali, né? Entende? Pela espessura que fosse, talvez o outro tivesse uma espessura até assim, ó, em dobro, né? Que seja, isso aqui deve ter uns 3 milímetros. Então eu achei que isso, pra mim, é perigoso. Se você tiver, e talvez seja um perigo oculto, porque ele vai estar apoiado de uma forma, redistribuindo para cá, dando essa tensão, e talvez com o tempo você possa sim ter um grave problema. Eu não vi ninguém explicando a respeito disso, entendeu? Então assim, eu achei meio complicado isso de prender assim, ficar com esse negócio puxando. Já vi um também que era de metal, que era assim somente, só esse desenho assim, tá? Era só esse desenho aqui. Vou me apoiar ali, mas é um negócio de metal. Pô, mas então é como se você estivesse numa barra, segurando a barra de qualquer forma. Então pra que eu vou comprar esse treco? Sabe? Então assim, eu fiquei meio cabreiro.
Agora, eu não sendo patrocinado por ninguém, eu vou ter que ficar gastando dinheiro para eu fazer o teste. Eu preferi uma coisa dessa aqui, que foi o que eu disse: se desse um alívio para cá, um alívio da pressão aqui somente, aí eu concordo que eu vou ficar um pouco mais tempo com um halter na mão, ou com a barra no supino ali, eu vou fazer sem me machucar, né? Então, o triste é não ter esse outro na mão mais famoso aí, mas eu peço extremas desculpas, não é algo pejorativo nem nada, mas foi o que eu entendi como uma distribuição de força. Porque como eu sou da área, a gente estudou muito sobre a questão que o engenheiro vai saber disso também. Às vezes a força é tão louca, quem treina Aikido sabe, tem um tipo de exercício que a gente sabe que é quer dizer, todos os padrões de exercício de base dentro do Aikido, que veio do Aikijujutsu, que o JU tem a ver com a pronúncia Jiu, aí pro mundo se espalhou Jiu-Jitsu, vocês começaram a ter a ideia daquilo, da base, de tudo que eu estou falando. A distribuição de força às vezes ocorre só a partir do momento que você encosta, tá? A estrutura, tudo isso, essa mesa, ó, que ela tá vendo? Ela tá aqui pré-apoiada, não tá parafusada, que eu preciso colocar em outro lugar aqui enquanto vai fazer troca de piso, etc. Um escritório meu pendurado tá ali, ó, parado aqui, minhas mesas de trabalho. Então, a gente entende isso daí. Igual quando a gente vai fazer uma ponte estaiada, que é de cabos, então na hora que a gente encosta ali o cabo, ele começa a redistribuir. É isso que eu entendi nessa estrutura aqui. Então, se você for adquirir, o meu perigo oculto que eu acho, deixe de uma forma que você não sinta que se ele estiver sendo puxado para fora, tá? Coloque no seu pulso, porque ele não vai escapar, mas não aperte, sinta um joguinho aqui no seu pulso para você entender se isso estiver ocorrendo. Se estiver ocorrendo, tente fazer com que isso não ocorra. Se você prender mais, você não vai perceber. Ele vai fazer parte de você? Talvez, sim, mas pode ser que isso ocorra por causa do tipo da pegada, que você vai dar uma pré-escorregadinha, você não sabe, sei lá. Eu espero estar falando uma grande bobagem, para ser sincero. Mas ao que eu entendi, como eu vi esses outros que eu falei que eram os dois ganchos, ou outro que era uma placa metálica assim curvada, eu acho que é um perigo oculto danado. Quando você vai fazer puxador costas, se você fizer essa pegada que eu estou falando, você vai usar menos antebraço, menos dedos e etc. Aí pode ser que você consiga se concentrar para puxar mais os músculos ali das costas. Você vai pegar excelentes professores de musculação que vão falar isso 10 vezes melhor do que eu. Então, para cada exercício, você tentar fazer na concentração que você não puxe, não roube, né? Igual fazer um bíceps balançando e etc. Então é isso que eu fiquei um tanto quanto cabreiro. Então estude aquilo que você vai querer utilizar de verdade, sabe? Porque eu ia talvez colocar num outro vídeo, mas como eu disse, eu não sei se eu vou acrescentar, adquirir o outro produto que eu achei interessante por causa disso. Pensando nisso, entendeu? Se é só uma camada extra que eu colocando ali, ele me deu essa ajuda, varia a sua pegada. De repente você não precisa nem ter o produto, nem comprar o produto. Tá? Isso, o melhorzinho foi esse, e talvez esse aqui, se eu for fazer o supino, e olhe lá. Mas esse último aqui, parecido ao melhor aí de mercado, com o material que eu vi que é borracha, eu acho que esse aqui seria melhor se fosse couro de verdade. Aí talvez, com a aderência ali, não escapar, com todos os vídeos comentando, aí pode ser que seja uma boa. É polêmico? Sim. Você tem que pensar nisso? Sim. Óbvio e com certeza sim. Se isso não ocorrer, você estiver fazendo exercício, você sentir que está tensionado, tente, meu ponto de vista, adaptar o velcro aqui e para ver se você não sente isso. Se você não sentiu isso, aí você vai fazer seu treino lá. Com mais pressão, pode ser que você sinta menos isso que eu digo? Sim, pode ser.
mais pressão, mais força, você vai estar aquecido e tal, mais tenso, etc. Então, se atentem a isso e façam a escolha que vocês quiserem aí. Eu não sei se eu vou devolver, se eu não vou devolver. Como eu disse, eu preciso treinar ainda. Acho que eu acabo gravando mais um vídeo na barra W. Mas eu mostrei os 3 tipos de halteres que a gente encontra por aí. Esse é um grande problema, a gente ficar esperto com isso. De novo, espero que isso que eu esteja falando não venha a estar ocorrendo, né? Porque uma luva que você tentar adquirir mais parecida como essa, ou se ela fosse toda de couro talvez, do jeito até que ela é aqui essa parte, ó, para te prender, não vai ocorrer esse negócio de puxar pulso. Eu, quando vi isso, agora não, hoje era só naquele que suporta. Se você ficar realmente, pô, você tá apoiado, como se fosse aqui, né, a barra tá aqui, eu tô apoiado só no pulso, esquece a mão, aí fica óbvio, tá bom. De novo, como um puxador, aí você tem que saber variar o seu exercício. A mesma coisa, não falam que se você segurar assim, o supino que pode escorregar e cair no seu peito e dar um acidente, aí você tem que segurar assim? É verdade, é só um dedão. Como é que um dedão vai segurar todo aquele peso que você estiver carregando? Só 20 da barra, por exemplo, ou de 10, sei lá, e por aí vai, mais as anilhas que você acrescentar, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu até estava falando para um aluno meu, um colega que o cara também na musculação há anos, o cara é gigante. A gente estava falando sobre tipos de treino, até eu estou conhecendo meu corpo ainda cada vez mais, com a idade e tudo mais, né? E a gente estava falando sobre um tipo de treino para te dar mais força e mais resistência, ou ativar as duas fibras ao mesmo tempo, né? A de força e a de resistência, porque a gente vai para a luta, né? E aí a gente quer ir para um tatame, é diferente, e a situação de sessão tão fortão, né? Você até resume as coisas mais rápido, vamos dizer assim, mais pela força. Mas se você precisar da sua resistência, e aí como é que faz? Aí a resistência muscular, né? Aí não tem aqueles vídeos dos caras no braço de ferro, de quem é menor até consegue vencer o maior, que a pessoa que treina só para aquilo. Enfim, então pensem pelo mais simples. É só por causa disso? Tá. Dá para resolver com uma coisa mais simples e muito mais engraçada? Dá. Você iria se machucar? Não. E aí quando eu gravar os vídeos em cima da barra, eu não vou conseguir, não sei como é que eu vou fazer ali para gravar, mas eu vou mostrar, cara, coisa tão ridícula que, se é só por causa do machucar aqui, vou falar, às vezes ajuda. Mas às vezes uma dica é um pano, né? Uma malha, assim, alguma coisa que você possa fazer, se é só por isso. Aumentar a força, é por isso que eu falo que é meio estranho. Talvez só por causa da pegada, se eu tô pegando assim, né? Entenderam? Porque isso aqui tem um diâmetro, pô, só porque tá menor, às vezes tá menor é mais fácil para pegar, é mais fácil pra você usar força. Ah, que você tá gastando mais isso daqui, então, aí você consegue fazer menos, igual o exemplo das costas? Ah, então tenta alterar a sua pegada ali, como eu falei, para deixar isso aqui mais neutro e vai. Não vai estar forçando o pulso? Então, aí não sei, é que às vezes as coisas demoram anos, né? Ou uma lesão grave imediata, a gente não pode saber. Então, o que eu posso falar como professor de arte marcial, recomendação, e já treinado em musculação, é o mais atencioso possível naquilo que você está fazendo e vá seguir as orientações do seu orientador. É por isso que eu falei desde o primeiro vídeo. Eu não vou recomendar nem esse, nem o outro. Eu estou dizendo o que eu entendi como a coisa ocorre aqui na força. Onde apoia, onde não é, onde dá um contato de força, como aquilo se redistribui no corpo humano. Tem uma prática também de treino. Quem sabe se eu gravar aí pelo canal aí da parte da arte marcial até mostro. Mas tá dada a dica sobre isso. Tá bom? Fiquem atentos, tomem cuidado para a saúde de vocês, e aí eu gravo de novo outro, vamos ver se isso aqui para mim ajudou ou não. Eu não sei como é que eu vou tentar fazer, né? De gravar, de carregar e os pesos, fazer os pesos e gravar ao mesmo tempo, mas eu vou ver aqui. Ou vou tentar, vou mostrar só a pegada e aí eu falo em cima e mostro o outro objeto lá, que eu acho que às vezes uma coisa assim funciona. Tá bom? Beleza? Valeu, é isso por enquanto.
É isso aí. Falou, valeu, curta, se inscreva, compartilha e o que mais você souber, o que mais você conseguir medir, tiver equipamento, falar e tal, ótimo, que eu quero saber também, porque eu tô querendo até adquirir o outro que eu disse, marca melhor emborrachada e tal, cada um com seu tipo de treino, de tipo de situação, né? A minha visão seria, como eu disse, até para ficar pendurado numa barra o mais tempo possível. Por quê? Porque com a idade, mais pendurado, já vi até uma visão, pelo menos de um ortopedista, para mim, pô, legal, desencosta as vértebras o quanto mais melhor, é um tipo de exercício, é um tipo de resistência, é isso que eu pretendo, tá? E se servindo para os outros tipos de exercícios padrões, ok, falou, valeu, é isso aí, tá demonstrado até que mesmo como eu pude, mas tô tentando ajudar. Falou, valeu, é isso, tchau.